Olá, turma! Tudo bem? Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Fábio, né? Da querida e maravilhosa disciplina que vocês tanto adoram, né? Educação Física, ok, turma? Deixa eu falar para vocês, hoje iremos falar sobre o tema cuidando da saúde, obesidade, desnutrição, ok? Um tema bem interessante, né, pessoal? Visto que aos tempos modernos, né, em pleno século XX, ainda alguns países sofrem, né, desse mal, né, de desnutrição e também agora no tempo contemporâneo, né, pessoal, também estamos sofrendo, né, de obesidade, ok? Tudo bem? Vamos lá, ó. Esse tema é referente ao nosso quarto bimestre, tá? Essa aula já é a aula de número 15. Está localizado no livro de vocês, positivo, página 24, ok? Tudo bem? Vamos iniciarmos mais um estudo? Então vamos lá. Cuidando da saúde, obesidade, desnutrição. Denomina-se obesidade uma enfermidade, né, caracterizada pelo excessivo de gordura corporal, associada a problemas de saúde, ou seja, que traz prejuízos à saúde do indivíduo. Como é que se desenvolve ou se adquire a obesidade? Que pergunta legal, né, pessoal? Uma pergunta bem interessante. Como que se adquire a obesidade, pessoal? Nas diversas etapas do seu desenvolvimento, o organismo humano é o resultado de diferentes interações entre o seu patrimônio genético, né, herdado de seus pais e familiares. Assim, uma determinada pessoa apresenta diversas características peculiares, né, que a distinguem, especialmente em sua saúde e nutrição. Deixa eu passar o slide. Aí um pouquinho mais para frente nós vamos, né, explanar um pouco sobre esse tema, né, pessoal? Então, a obesidade é o resultado de diversas dessas... Espera aí, rapidinho. Ok, vamos lá. A obesidade é o resultado de diversas dessas interações, nas quais chamam a atenção os aspectos genéticos, ambientais e comportamentais, né, pessoal? Assim, filhos com ambos os pais obesos apresentam o risco de obesidade, bem como determinadas mudanças sociais que estimulam o aumento de peso em todo um grupo de pessoas. Recentemente, né, pessoal, vem se acrescentando uma série de conhecimentos científicos referente aos diversos mecanismos pelos quais se ganha peso. Interessante, né, pessoal? A figura ficou bem acima aí do texto, mas não tem problema, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Tudo bem? Então, turma, vocês podem ver aí que há várias, né, formas, né, de termos obesidade, ok? Quais são elas? Herança genética, né, pessoal? Comportamentos sociais, né, isso? Tudo bem? Alguns comportamentos sociais, né, pessoal? Ok? Esses comportamentos sociais, professor, quais seriam eles? Pessoal, seriam aquela ânsia de estar sempre se alimentando, comendo, né, pessoal? Sendo que não seja os alimentos saudáveis, né? Aqueles alimentos que não são tão saudáveis para a nossa saúde. Isso também pode, né, gerar, né, uma obesidade, ok? Então, como eu falei para vocês, eu vou ler aí o que está por trás do texto. Só um momento. Vamos lá. Ok, vamos lá. Do peso, né, pessoal? Demonstrando cada vez mais que essa situação se associa na maioria das vezes com diversos fatores. Como eu falei, né, pessoal, tem diversos fatores, né, que influenciam a obesidade. Vamos lá, passar o slide? Independentemente da importância dessas diversas causas, o ganho de peso
está sempre associado a um aumento de ingestão alimentar e uma redução do gasto energético correspondente a essa ingestão. Ou seja, pessoal, você ingere mais alimentos do que gasta, né? Do que queima as calorias. E isso pode, né, proporcionar sim uma obesidade, né, pessoal? O aumento da ingestão pode ser decorrente da quantidade de alimentos ingeridos ou de modificações de sua qualidade, resultando numa ingestão calórica total aumentada. O gasto energético, por sua vez, pode estar associado a características genéticas ou ser dependente de uma série de fatores clínicos e endócrinos, incluindo doenças, nas quais a obesidade, né, é decorrente de distúrbios hormonais. Interessante, né, pessoal? Como que a gente consegue, né, se tornar uma pessoa obesa. Vamos lá. O que se sente? A obesidade é o fato de risco para uma série de doenças ou distúrbios que podem ser hipertensão. Vamos lá. As doenças causadas pela obesidade, pessoal. Hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, diabetes mellitus tipo 2, câncer, osteoartrite, coledocolitíase, ok? Essas são as doenças que podem ser atribuídas pela situação, né, da obesidade, ok? Distúrbios. Os distúrbios causados também pela obesidade, pessoal. Vamos lá? Distúrbios lipídicos, hipercolesterolemia, diminuição de HDL, colesterol bom, aumento da insulina, intolerância à glicose, distúrbios menstruais, infertilidade, apneia do sono. Então, ok, pessoal? Esses são alguns malefícios, né, que a obesidade gera ao ser humano, né, que está se encaminhando, né, ou não querendo mais adquirindo uma obesidade, ok? Vamos falar um pouquinho da obesidade mórbida, tá, pessoal? Assim, pacientes obesos apresentam severo risco para uma série de doenças e distúrbios, o que faz com que tenham uma diminuição muito importante da sua expectativa de vida, principalmente quando são portadores da obesidade mórbida. As crianças são grandes agentes de mudanças, porque encontram informações de hábitos, aprendizado pessoal e também contagiam pais e familiares. A escola depois da família é o espaço que deve estimular hábitos saudáveis de alimentação. A nutrição inadequada é uma barreira ao aprendizado. Pesquisas mostram que crianças que não alimentam direito, né, acabam por prejudicar seu desenvolvimento escolar. A obesidade infantil transformou-se em um problema sério de saúde, uma epidemia que vem se alastrando e já atinge parte expressiva da população nessa faixa de idade. Então a obesidade, pessoal, não está atingindo apenas o público-alvo dos adultos, né? Mas também as nossas crianças, né, pessoal? Estamos tendo um desenvolvimento precoce nas crianças sobre a situação, né, da obesidade, pessoal, ok? Vamos falar do que é mitos, né, o que é verdade, que podem atribuir para a obesidade ou não, tá bom? Vamos lá? Mitos. A amamentação previne a obesidade? Revisões de estudos não mostram evidências do efeito do aleitamento materno na obesidade. Ou seja, não sabemos exatamente, né, pessoal, se a obesidade, né, previne, né, ou não, né, é prevenida ou não pela
a amamentação, né, pessoal? Ou seja, não tivemos ainda uma pesquisa concreta de que a criança que é amamentada, né, pessoal, ok? Pelo aleitamento materno, pode não atribuir uma obesidade, ok? Ou ao contrário, né? Ou vice-versa, ok? Mitos. Aulas de educação física evitam a obesidade infantil? Bem, aí tivemos as pesquisas, pessoal, que mostram que as aulas não têm frequência, intensidade e duração suficiente para ter impacto no peso das crianças. Ou seja, então ela não pode também, né, influenciar tanto na obesidade, né, pessoal? Ok? Mitos. É melhor perder peso gradualmente? Não há diferença no resultado a longo prazo entre um tipo de dieta que leva à perda inicial mais rápida ou mais lenta. Ou seja, não há, né, nenhuma pesquisa concreta que relate, né, se uma perca de peso gradualmente é melhor para o combate da obesidade. Verdades, vamos lá. A genética influencia o peso, mas não é tudo. Mudanças em outros fatores que causam a obesidade pode levar a uma redução significativa do peso. Então a genética influencia sim, pessoal, tá? O peso, tá? Do, do indivíduo, do adolescente, da criança, ok? Porém, não é tudo, ok? Verdade, a cirurgia pode ser uma opção eficaz? Sim, pessoal, para pacientes obesos, o procedimento, quando indicado corretamente, leva à perda de peso e reduz o diabetes e o risco de morte. Verdade. Família unida combate a obesidade? Sim, com certeza, né, pessoal? O tratamento da obesidade infantil tem mais resultados quando há envolvimento dos pais e mudanças nos hábitos no ambiente familiar. Legal, né? A foto dessa família aí malhando, todo mundo junto, né? Praticando exercício. Obesidade por doença ou distúrbios. Vamos falar de algumas doenças, pessoal, que também são, né, interligadas à obesidade, né, ou não, tá? Que pode influenciar também, né, na ganha ou perca de peso, entendido? Tá bom? Vamos lá? O diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose e açúcar no sangue. O diabetes acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir hormônio, insulina, em quantidade suficiente para suprir a necessidade do organismo, ou porque este hormônio não é capaz de agir de maneira adequada, resistência à insulina. A insulina promove a redução da glicemia ao permitir que o açúcar que está presente no sangue possa penetrar dentro das células para ser utilizado como fonte de energia. Vamos lá, fique atento, pessoal. Os principais problemas que podem ocorrer são hipoglicemia, que são níveis muito baixos de glicose no sangue, e hiperglicemia, que são níveis muito elevados de glicose no sangue. A hipoglicemia ocorre quando a quantidade de glicose no sangue cai aos níveis abaixo de 60 miligramas, né, pessoal? Ok? Essa queda pode ocorrer se tiver feito mais exercício físico do que de costume, se não se alimentou na hora correta, se deixou de fazer ou atrasou uma refeição, né? Ou se aplicou excesso de insulina. Hipoglicemia. O problema mais frequente com a diabetes é uma situação de emergência, pode acontecer minutos, por isso é importante agir imediatamente. Hipoglicemia. Vou falar um pouquinho dos sintomas, tá? Dessa doença, ok? Vamos lá. Suor excessivo, tá? Tremedeira, tremores, fome excessiva, fadiga, sonolência, palidez, irritabilidade, choro, tontura, falta de concentração, dispersão, desmaio e perda de consciência, além da falta de coordenação, tá, pessoal? Opa, vamos lá?
Doenças do coração, pessoal. Sedentarismo, ok? Tem também, né, a ver com a obesidade, tá, pessoal? Doenças do coração. Só pelo fato, como vocês já viram, sedentarismo, né? A pessoa sedentária é uma pessoa com sobrepeso, né, pessoal? Logicamente que nem sempre, mas a maioria, né? Podemos dizer assim, dos sedentários, né? Tem um excesso de peso, ok? Colesterol alto e estresse são alguns dos piores inimigos do coração. Eles se encaixam dentro dos fatores chamados modificáveis. Ou seja, ainda dá tempo de mudar esses hábitos e começar a se preocupar com sua saúde. Algumas pessoas têm chance maior de desenvolver doenças cardíacas, principalmente levando em conta a idade e histórico familiar. Mas isso não quer dizer que os mais jovens não devam se preocupar. Se você tem a família, irmãos ou pais que já sofreram infarto na faixa dos 30 anos, atenção! Redobre ainda mais os seus cuidados se você identifica algum dos fatores modificáveis citados acima. Doenças do coração. Os sinais são falta de ar, pessoal, no repouso ou no esforço, dor no peito devido à má circulação sanguínea no local, cansaço fácil, desmaio, palpitações ou taquicardia, né? Tosse seca persistente, pressão alta, cor azulada nas pontas dos dedos ou unhas, tonturas. Doenças do coração, os sinais ainda, tá, pessoal? Má circulação nas pernas, impotência sexual, inchaço nos tornozelos. Vamos continuando, pessoal. Tudo bem? Vamos falar agora de desnutrição, ok? Um tema que ainda, né, atinge alguns países, né, pessoal, em pleno idade contemporânea, né, pessoal, ainda temos alguns países, né, que ainda são atingidos por esse mal da desnutrição, né? Ok? Tudo bem? Vamos lá. Mesmo considerando que os números referentes à taxa de desnutrição têm caído nos últimos anos, este ainda é um assunto, né, que requer cuidados, pois a desnutrição, tá, está relacionada não só à má escolha ou à falta de alimentação, como também à ingestão de alimentos que não têm os nutrientes necessários para uma dieta equilibrada. Opa, passei de secreto aqui, pessoal, rapidão. Vamos lá. Desnutrição. Também pode ser causada pela má absorção de nutrientes ou por distúrbios alimentares. Suas consequências incluem diversos tipos de reações no organismo, como o comprometimento do crescimento e do desenvolvimento cognitivo. Nesse aspecto, cabe à educação física alertar sobre os cuidados indispensáveis para se ter uma boa alimentação, pois são os alimentos que fornecem a energia necessária para que as práticas corporais possam ser realizadas, né, pessoal? As consequências da desnutrição dependem da idade da pessoa, do tempo a que ficou submetida a essa enfermidade e da sua gravidade. Quando a alimentação é deficiente, o organismo lança mão de uma série de mecanismos para continuar gerando energia para minimizar as consequências da falta de nutrientes no corpo. Ao agir dessa maneira, o corpo acaba por utilizar as reservas energéticas, o que pode ocasionar o emagrecimento. Casos de desnutrição aparecem com maior frequência entre a população de menor renda, mas não é um problema difícil de resolver. Mesmo com baixos investimentos, é possível, com programas de reeducação alimentar, melhorar as condições nutricionais da população e, ao proporcionar uma melhor estruturação social, facultar a manutenção de qualidade de vida.
Na adolescência, com o ritmo de crescimento intenso, a desnutrição ocasionada por uma alimentação inadequada pode causar sérias consequências à saúde, como retardo de crescimento, disfunção hormonal e atraso da maturação sexual. Então, turma, chegamos ao final de mais uma videoaula. Como eu falei para vocês, ao final de cada videoaula temos aquele exercício, né, de fixação para melhorar a compreensão, né, do nosso conteúdo, ok? Qualquer dúvida, pessoal, estarei à disposição de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção, tá? E até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre desnutrição, aula bem completa. Vamos falar do objetivo de aprendizagem desta aula. A gente vai comentar sobre como reconhecer a desnutrição, por quais métodos de rastreio nós podemos fazer isso e, além disso, quais as ferramentas que nós temos para uma avaliação nutricional um pouco mais ampla. Vamos lá? Bom, o primeiro desafio da desnutrição é diagnosticá-la, saber como vai ser diagnosticada e isso é muito importante porque a gente tem que ser cada vez mais precoce. E tem sido muito difícil diagnosticar desnutrição precocemente. A gente sabe que desnutrição gira em torno de 15% a 60% de prevalência entre pacientes internados. E quantas vezes vocês viram entre os diagnósticos elencados no prontuário a desnutrição colocada ali? Poucas, né? Então é um subdiagnóstico. O segundo ponto é em relação ao impacto que essa morbidade, essa condição causa, levando a aumento da morbidade e mortalidade que eu vou falar no próximo slide. E o terceiro ponto é a intervenção, que quanto mais precoce diagnosticar, eu diminuo esse impacto e consigo fazer uma intervenção mais precoce também. A intervenção hoje em dia é muito mais tardia. Falando das complicações relacionadas à desnutrição, eu tenho inúmeras delas, esse slide coloca apenas algumas, e eu vou falar aqui para vocês algumas relacionadas a, por exemplo, a internação. Eu percebo pacientes que eles têm uma chance maior de infectar, uma chance maior de abrir feridas também e cicatrizá-las. O tempo de internação muitas vezes é mais prolongado e ao longo desta internação, os pacientes desnutridos eles acabam perdendo mais peso, perdendo especialmente massa muscular e perdem funcionalidade, gerando inclusive dependência física. Há um déficit de energia, claramente um déficit de micro e macronutrientes, os micronutrientes relacionados especialmente a vitaminas e sais minerais. Como é que foi dividido aí pela ASPEN, pela ESPEN, a Sociedade Americana e Europeia de Terapia Enteral e Parenteral? Como foi dividido as condições relacionadas à desnutrição ou alterações relacionadas à composição corporal? Bom, primeira delas, desnutrição, que é o nosso assunto de hoje. Mas a gente ainda tem síndrome de realimentação, obesidade, sobrepeso, anormalidade de micronutrientes, como eu falei, deficiência de vitaminas, por exemplo, e a sarcopenia, a fragilidade, que a gente vai falar em outro momento. Falando especificamente da desnutrição, aqui nesse ponto, eu tenho condições sem a doença, ou seja, sem uma doença que predispõe à desnutrição. Vou falar da principal causa, fome. Nós temos outras condições, como prisioneiros, situações de isolamento social, situações em que a pessoa não tem acesso à comida, mas de qualquer forma são condições que não há uma doença especificamente, não há como causa da desnutrição. Algumas condições que sim cursam com doenças e a gente acaba dividindo em uma divisão didática de inflamação e sem inflamação, sendo que a inflamação ela pode ser aguda e crônica. Que doenças que eu posso ter sem inflamação? Aqui esse ponto. Sem inflamação, eu vou falar como a anorexia nervosa, que não deixa de ser uma doença, mas a pessoa não tem eventos purgativos, faz exercício, toma laxante, mas isso leva à desnutrição. A doença de Parkinson, por exemplo,
é outra condição que não tem inflamação propriamente dita, algumas disfagias, distúrbios de motilidade, esclerose lateral amiotrófica, nada disso cursa com inflamação relacionada à doença. Agora, a maioria delas são doenças que têm a inflamação, seja aguda ou crônica. Então, eu vou falar aqui aguda, doente crítico, inflamado, sepse, e doenças inflamatórias crônicas, como doença inflamatória intestinal, doenças autoimunes, infecções crônicas como HIV, hepatite, todas elas vão cursar de alguma maneira com desnutrição. Só para vocês terem uma ideia, a relação entre a desnutrição relacionada à fome e ao evento agudo é bem desse jeito aqui, ó. Eu tenho aqui a massa corporal magra e o tempo decorrente. Eu tenho na curva vermelha o ponto em que ocorre a perda de massa muscular magra. E na curva azul, quando há alguma intervenção nutricional. Então, rapidamente, ele retorna ao ponto de apoio. Isso no caso da inanição. E no caso da doença aguda, é muito mais rápida essa perda de massa magra. E quando eu faço a intervenção, eu diminuo a velocidade dessa perda. É bem interessante, né? Então, eu não consigo reverter completamente. A desnutrição, eu tenho alguns conceitos e algumas causas. Eu ainda não havia falado, mas é uma condição com alteração da composição corporal, em que há uma redução de massa gordurosa e da massa celular. Entende-se por massa celular, especialmente a massa muscular, comprometendo as funções físicas e mentais, repetindo a alteração da composição corporal com redução da massa gordurosa e da massa celular, comprometendo funções físicas e mentais. Este é o conceito de nutrição. Quais são as causas? Pode ser resultado de ingestão inadequada, como fome, dificuldade de prisões, dificuldade de ter acesso à comida, até câncer de cabeça e pescoço, assimilação anormal de calorias, como doenças inflamatórias intestinais, gasto excessivo de energia. Então, eu tenho um paciente que, ele, apesar de comer, ele consegue perder peso. Às vezes ele tem um hipertireoidismo, diabetes descompensado e também alterações do metabolismo, do suprimento de energia por um processo de doença intrínseca, que seriam aquelas causas como doenças inflamatórias crônicas. Isso aqui, gente, é de uma maneira didática para a gente classificar as causas. Do ponto de vista prático, a gente ainda não falou como a gente vai modificar, tendo um diagnóstico precoce, modificando esse impacto. Alguns textos de definições, eu preciso falar um pouco da sarcopenia, que antigamente era dada como uma perda progressiva de massa muscular esquelética associada ao chamado disability. Não tem uma tradução muito correta, mas seria uma incapacidade, uma inabilidade, inaptidão física com redução da qualidade de vida e alta mortalidade. Hoje, a sarcopenia ela é entendida como uma perda especificamente de massa magra, mas com predomínio da perda de força. Por que eu estou falando isso? Saiu um artigo recentemente, vai ser motivo de uma aula, que eu vou falar só de sarcopenia, e a gente percebe que a perda de força ela consegue ser mais precoce, e a gente consegue detectar isso mais precocemente também. E além disso, como vocês viram, essa perda de força ela está associada à redução da qualidade e da quantidade da massa muscular, levando aí à morbidade. Um outro conceito importante é da caquexia. A caquexia não é uma doença em estágio terminal. A gente sempre faz associação ao câncer, a uma doença terminal, mas não é isso. Inclusive, existe o termo pré-caquexia. Mas vamos entender, é uma condição metabólica complexa associada à inflamação de uma doença subjacente, seja ela câncer ou não, caracterizada por perda de massa magra com ou sem perda de massa gordurosa. Entenderam? Então a caquexia é mais um componente relacionando aí a desnutrição. Esse slide ele vem juntar todos esses conceitos que eu comentei agora. Sarcopenia, fragilidade, caquexia. E eu achei interessante porque quando a gente junta tudo, isso pode estar inserido num só doente.
Tá? Então, por exemplo, a obesidade sarcopênica, um paciente que é obeso, ele não teria alteração da composição corporal, ele não teria, por exemplo, uma perda de massa gordurosa, mas ele pode ter uma perda de massa magra com redução da funcionalidade e redução da força. Isso levaria a ser uma sarcopenia. Eu coloquei aqui a fragilidade também, porque é muito comum a gente inserir isso no contexto do idoso. Veja, o idoso não tem uma doença, ele não tem uma condição patológica, pelo menos o idoso que a gente pode considerar aqui saudável. Mas, em compensação, ele pode ter uma sarcopenia do envelhecimento, gerando uma fragilidade. A fragilidade, uma dificuldade na marcha, uma instabilidade postural, que pode levar à perda de peso, a certas incapacidades, a redução da qualidade de vida. Mas esses conceitos eles estão intrinsecamente relacionados. Muitas vezes eles levam ao contexto geral, e agora eu reforço, da desnutrição. A alteração de composição corporal associada à perda de massa gordurosa e perda de massa celular, levando à incapacidade física e mental. Esse é o conceito de desnutrição. Como nós vamos diagnosticar? Durante muitos anos, desde 2009, houve uma necessidade de padronização da detecção da desnutrição. Primeiro, porque os protocolos utilizados levavam a muita confusão e, ao mesmo tempo, existia um subdiagnóstico, como eu falei no início da aula. Infelizmente, nós não temos um padrão ouro, um teste diagnóstico, que eu posso dizer, esse paciente tem desnutrição e esse não tem. Então, como é que a gente vai fazer isso? A obesidade é considerada uma doença e uma epidemia deste século. A obesidade acomete as pessoas em qualquer idade, mas tem um público que merece cada vez mais atenção: as crianças e adolescentes. Neste educativo, portanto, vamos abordar a obesidade infantil, ver os riscos que ela pode causar à saúde, ver o que podemos fazer para prevenir e tratar a obesidade infantil. Obesidade é um termo que significa aumento de peso com relação ao que é previsto para a estatura do indivíduo. Então, existe a obesidade em qualquer idade, o adulto pode ser obeso e a criança é obesa. Então, nós falamos obesidade infantil, quando a obesidade ela começa e se instala numa idade em que a criança ainda está em fase de crescimento e desenvolvimento. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, cerca de 90 milhões de crianças entre 5 e 19 anos estão obesas no mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que 13% dos meninos e 10% das meninas entre 5 e 19 anos sofrem com obesidade ou sobrepeso. Estes números transformam a obesidade infantil em um sério problema de saúde pública. Então, é um problema de saúde pública e se diz muito que essas crianças têm uma chance de morrer mais cedo do que os seus pais. Então, isso é um problema de saúde, não só do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, mas também do ponto de vista clínico. É uma bomba relógio. Vamos esclarecer o que é sobrepeso e quando a criança pode ser considerada obesa. Essa avaliação é feita pelo pediatra através de tabelas específicas, onde o peso é avaliado de acordo com sua altura. Considera-se sobrepeso quando é importante a gente ter presente o seguinte: para cada idade existem tabelas, existem gráficos, e o melhor que existe para criança até 5 anos é da Organização Mundial de Saúde, e existem outros que nos dizem qual é o normal de peso e de altura para cada idade. Normalmente, um indivíduo normal deve ter um peso adequado para a sua estatura. Quando esse peso ultrapassa 10% daquilo que se espera, nós falamos sobrepeso. Acima disso, nós falamos obesidade.
Tem uns 3 meses, né, que eu falei assim, não, ela tá engordando, eu percebi que ela tá engordando. Aí eu marquei o pediatra, levei, ela pediu os exames, né, e a Sofia tá com 1,43 m, 52 quilos, né, eu achei isso um absurdo. Ela passou uma dieta pra Sofia e a gente estamos seguindo essa dieta. A obesidade também pode acometer bebês, principalmente após o desmame, quando os pais introduzem novos alimentos. A obesidade, ela pode acontecer em bebês. Porque se eu encaro a obesidade como um excesso de gordura, veja bem, a obesidade ela não é excesso de peso, de massa corporal. Ela é identificada como um excesso de gordura. Então aí nós começamos a entender que a massa do indivíduo, peso, ele é composto por vários componentes. Um deles é a gordura. O bebê que mama exclusivamente o leite materno, mesmo que ele seja identificado como acima do peso, nada deve ser feito. Porque a composição desse peso não é ruim, é boa para o bebê, né? O bebê, ele tem uma outra composição corporal. O que é a composição corporal? É a massa, o peso, composto pelo esqueleto, pelos órgãos, pelo tecido adiposo, que no bebê muda muito. Os bebês nascem com muita porcentagem de água, muito diferente já da criança mais crescida. Então, o bebê que tem o aleitamento materno, nada deve ser feito. Ele não deve fazer nunca uma restrição de calorias por causa de peso. Tá? O que deve ser identificado é aquele bebê maiorzinho, de 8, 9, 10 meses, que já iniciou a alimentação, se ele já vinha com esse peso, se ele teve um peso aumentado no último mês e o que ocorreu na alimentação da criança. Houve a introdução de novos alimentos? O que foi introduzido na alimentação desse bebê para ele ter ganho peso? Então, deve ser interpretada desde quando ele nasceu. O mais importante disso é termos uma linha do tempo para a criança. A criança deve ser sempre avaliada o antes e o agora, para você ter uma referência de qual é o padrão daquela criança. E um alerta sobre alimentação através de fórmulas infantis. Então, crianças que estão recebendo fórmula em mamadeira, onde o volume é muito mais regulado por quem dá a mamadeira do que pela própria vontade da criança, eles podem começar desde cedo a apresentar um excesso de peso, o que é uma situação que o pediatra deve prestar muita atenção para evitar que isso aconteça. Quando nós falamos em obesidade, é muito importante saber que a obesidade é uma situação de difícil tratamento. Sendo de tratamento difícil, a melhor coisa que o médico pode fazer com relação à obesidade é prevenir para que ela não aconteça. Então isso nessas crianças que não estão em aleitamento materno deve ser uma preocupação do pediatra. E não se esqueça, o cuidado com a alimentação começa ao nascer. O aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de idade e de maneira complementar até os 2 anos. A obesidade é um distúrbio do metabolismo energético que leva a um excessivo ganho de gordura corporal e tem influência de vários fatores. A obesidade pode ser definida como uma doença que tem um fator familiar, tem um fator genético, sendo que ele vai se expressar no meio ambiente na dependência da alimentação e da atividade física. Então, os principais fatores são exatamente o fator genético, a atividade física deficiente ou mal praticada ou não praticada e alimentação inadequada. Existem também outras causas que podem estar associadas à obesidade. Existem outras causas já identificadas como a saúde intestinal, que é um termo que a gente chama de microbiota. Além da microbiota, temos também os padrões de sono das crianças, que ao longo das últimas décadas também têm mudado. Por quê? Dormem mais tarde, levantam mais tarde, ficam mais tempo na tela, a tela tem luz, estimula a criança e ela acaba atrasando os horários de sono e mudando todo o seu metabolismo. Além disso, o uso de medicamentos também está incluídos como antibióticos, medicamentos que já são conhecidos também como ajudadores para o desenvolvimento da obesidade.
De todas as causas da obesidade infantil, pode-se dizer que o estilo de vida é o principal fator. Hoje as crianças fazem pouca atividade física e gastam mais tempo com jogos e telas eletrônicas. O estilo de vida contribui muito para o desenvolvimento da obesidade infantil. Em São Paulo foi feita uma pesquisa bem recentemente. A média de tempo que uma criança de 5 anos permanece em frente a alguma tela é de 5 horas por dia. O uso de telas, que tanto faz se você estiver falando de TV, de videogame, de smartphone, de tablets, etc., o uso de telas está associado com o aumento do sedentarismo e com o aumento da obesidade infantil. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer é limitar o tempo de frente às telas, especialmente em atividades lúdicas. Quer dizer, a gente sabe que muitas escolas já estão utilizando tecnologia como parte do material escolar. Então não dá para você evitar isso durante a aula. Mas a gente tenta diminuir o número de horas na frente dessas telas. Vale um alerta. Pais obesos têm chance maior de ter filhos obesos. Pai e mãe obesos dá uma chance de 80% de filho obeso. Um dos pais obesos dá uma chance de 40%. De modo que isso mostra muito bem a influência do genético na obesidade. Isso já se demonstrou de maneira muito clara, por exemplo, em gêmeos idênticos que são criados em famílias diferentes. Os dois tendem a ter a mesma condição de obesidade, independente da condição da família que os está criando. A obesidade infantil pode acarretar diversas doenças crônicas que, na maioria das vezes, aparecem principalmente na vida adulta, tais como hipertensão, diabetes, problemas vasculares e circulatórios, doenças no fígado, entre outras. Na infância, a obesidade infantil também pode causar alguns problemas. A gente fez os exames, né, peguei o resultado e o colesterol deu alterado. E eu fiquei preocupada, né, com essa parte como ela é criança, né, e o colesterol está nesse nível, né. Na criança especificamente, a criança obesa, ela tem problemas dermatológicos, porque o excesso de pele friccionando, que pode levar a aparecimento de lesões dermatológicas, e ela pode ter problemas ortopédicos, em função do excesso de peso num esqueleto que ainda não está plenamente formado. Além desses, a criança pode ter problemas emocionais e sofrer bullying. É muito interessante a gente pensar nas consequências negativas psicológicas da obesidade. Desde há muito tempo atrás, quer dizer, isso não é uma coisa recente, existem estudos mostrando que as crianças com obesidade são as últimas a serem escolhidas para participar de jogos, de brincadeiras, de festas, enfim. As crianças com obesidade são historicamente excluídas do convívio dos amigos na escola e tudo mais. Então, as consequências da obesidade para a criança são bullying, isolamento social, quadros depressivos e ansiosos. Está havendo um aumento da incidência desses quadros na população infantil e também está havendo um aumento do índice de suicídio nas populações mais jovens. Então isso é uma coisa bem importante. Há idades em que ocorre um pico de obesidade, no final do primeiro ano de vida, e em períodos onde o crescimento se dá de forma mais lenta, por volta dos 3 ou 4 anos, na pré-puberdade, início da adolescência. Por isso, sempre é importante a família ter o acompanhamento de um pediatra nestas fases. A obesidade é uma doença que pode e deve ser tratada para evitar futuros problemas de saúde. Vamos ver como pode ser tratada a obesidade infantil. Quando se detecta que uma criança é obesa, já está com a obesidade instalada, há uma série de passos que devem ser dados. Primeiro, um apoio emocional para que essa criança entenda a necessidade de mudança do seu hábito alimentar. Mudar o hábito alimentar paulatinamente, adequando a quantidade de calorias àquilo que é desejado. Aproveitar o fato de que a criança, crescendo em estatura, ela vai adequar o peso mais facilmente à sua estatura. Então, não obrigatoriamente fazer a criança perder peso, mas sim ter uma visão inicial no sentido de manutenção do peso.
Em crianças, o uso de medicamentos no sentido de tratar a obesidade, seja medicamentos que diminuem o apetite ou que dificultam a absorção de gordura, não tem nenhuma indicação. E o tratamento cirúrgico só depois da adolescência, numa fase em que o crescimento praticamente já terminou. O tratamento da obesidade infantil pode incluir uma equipe multidisciplinar composta por pediatra, nutricionista, endocrinologista, psicólogo, preparador físico. Um dos pilares do tratamento da obesidade infantil é a alimentação. Vamos ver como deve ser a alimentação da criança. A alimentação da criança, a primeira coisa fundamental em termos de alimentação de criança é manter o aleitamento materno exclusivo até 6 meses. É um fator muito importante na prevenção da obesidade. O número de crianças que recebem aleitamento materno até os 6 meses é muito menor como obeso do que aqueles que recebem alimentação de outro tipo. E a partir daí, cabe ao pediatra e ao nutricionista, mas basicamente ao pediatra, que é quem acompanha mais de perto, o acompanhamento do crescimento da criança, fazendo aquilo que a gente já falou, de adequação do peso para a altura. Mantendo sempre uma alimentação variada, saudável, de preferência com produtos mais naturais possível, evitar a introdução de açúcar no início da vida, fazer uma alimentação com pouco sal, nenhum sal no primeiro ano de vida na alimentação da criança, para que ela se habitue a uma comida com pouco sal e possa fazer prevenção de hipertensão e evitar principalmente os alimentos processados e multiprocessados. A alimentação da criança deve ser variada e equilibrada em todas as fases, de acordo com seu crescimento e desenvolvimento. O primeiro ponto muito simples que a gente pode encarar, que é fácil de memorizar e muito fácil de aplicar, é que no prato da criança você precisa ter no mínimo 4 cores, de 4 a 5, pelo menos. Então, se nós trabalharmos com 4 cores, você tem uma variedade média, com 5 cores você tem uma variedade ótima. Então, é fácil a gente pensar que você vai ter ali variedade, você vai ter sempre a presença de um vegetal, sempre. Sempre a presença de um alimento energético que ofereça energia, que muitos chamam também de carboidratos ou cereais, a presença de um alimento que ofereça, na sua predominância, a proteína. Todo mundo conhece sobre isso, sobre as carnes, sobre os ovos, pode ser qualquer tipo de fonte de carne. E ali 2 vegetais, de escolha da família, o que tiver mais barato, o que tiver disponível no mercado, o que tiver na feira, no mercado. Não se preocupar muito com o detalhe, se preocupar mais com favorecer que este prato colorido, variado, com alimentos frescos, com pelo menos 2 vegetais, um carboidrato, uns cereais que é a fonte de energia e uma proteína, chega até a criança. Na prática, nós vemos que o prato das crianças só tem uma cor, o branco ou o amarelo. Pode parecer simples para alguns, mas lidar adequadamente com a alimentação não é tarefa fácil e, em muitas vezes, é necessário que a família procure a ajuda de um nutricionista para auxiliar na composição do cardápio da criança e da própria família. O tratamento da obesidade infantil, ele sempre vai provocar mudanças na alimentação, não só da criança, da família. O profissional que está apto para fazer essas mudanças de forma correta, equilibrada, é o nutricionista. Porque ele não vai tirar o que a criança precisa, ele vai saber equilibrar, orientar os pais a substituir alimentos que, por um lado, garantam a nutrição da criança, os nutrientes que ela não pode ficar sem, e um equilíbrio para não exceder as calorias dessa criança. Se você pegar uma informação equivocada, uma informação sem orientação, você pode até danificar o crescimento dessa criança. E não podemos esquecer que a influência familiar é muito importante na construção do hábito alimentar infantil. Uma coisa importante da gente falar é que os filhos vão copiar os hábitos dos pais. Então, a primeira coisa que a gente tem que orientar quando a gente está abordando um paciente ou uma criança com obesidade é modificar ou tentar modificar o hábito da família. Não é raro a gente estar no ambulatório de obesidade
e a gente vê um dos parentes levando salgadinho em pacotinho de plástico para a criança comer enquanto espera para ser atendida para tratar a obesidade. Então essas coisas têm que ser modificadas, o exemplo tem que vir de casa e, além disso, os pais têm que oferecer comidas menos industrializadas e limitar o acesso às comidas muito industrializadas. No que se refere à alimentação, não podemos esquecer da importância da hidratação através da água. Além da alimentação das crianças, o que faz parte da nutrição infantil é a ingestão de líquidos. E o líquido mais importante para a criança é a água. A alimentação é uma hora importante de nosso dia a dia e não devemos nos distrair nesse momento. Veja algumas dicas que podem auxiliar na hora da refeição. A refeição deve ser feita à mesa, em local tranquilo, de preferência com a família. Evitar ligar televisão, utilizar smartphones e jogos eletrônicos. Recomenda-se fracionar a alimentação em porções menores. Em geral, o obeso come muito depressa e, assim, ingere mais do que deve. O tamanho do prato não deve ser determinado pelo pai nem pela mãe. E também proibir a criança sair da mesa enquanto não limpar o prato é uma agressão alimentar. A atividade física é uma grande aliada do tratamento da obesidade infantil, pois aumenta o gasto energético e desenvolve o hábito de lazer, fazendo com que a criança, na fase adulta, tenha um estilo de vida mais saudável. A atividade física faz parte obrigatória de uma boa saúde ambiental, de uma boa saúde alimentar, de uma boa saúde familiar. Evidentemente, a atividade física de um adolescente ou adulto é diferente da atividade física de uma criança. Nós devemos entender a atividade física da criança como uma atividade lúdica, uma brincadeira que faça com que ela tenha uma atividade física, porém com finalidade de diversão e não de queima de calorias. E atenção! Cada vez mais as tendências restritivas em relação à dieta, no sentido de diminuir prazer, diminuir satisfação, estão sendo evitadas. Crianças e adolescentes podem e devem comer de tudo, porque o equilíbrio é muito importante. As crianças e os adolescentes devem fugir das dietas da moda, fugir das restrições proibitivas. O que deve ser ensinado para eles é um conceito de moderação. É um conceito de eu posso tudo, mas eu não posso quanto, sem limite, e eu não posso todos os dias. Então, desde os doces de festa, porque se eu proíbo, eu gero um comportamento não saudável. Apesar de não ter proibição nas dietas, e sim moderação, existem alguns tipos de alimentos que devem ser evitados ou consumidos em menor quantidade. O que se preconiza em termos de alimentação infantil é a não utilização de açúcar como complemento ou como adoçante em alimentos. Evidentemente, a criança vai comer carboidrato na medida que ela ingere alimentos que contêm carboidrato, porém a não utilização de açúcar e a não colocação de sal na alimentação da criança. Isso deve ser seguido também pela família. Ter uma pequena quantidade de sal no alimento para que quando a criança passe a ter a alimentação da família, ela não passe a ter um hábito inadequado com relação a isso. Então, essas são as coisas que devem ser limitadas para a criança. Como vimos, a obesidade infantil é um sério problema que pode e deve ser evitado. A informação e educação são grandes aliados. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Mas aproveite e já anote algumas dicas. SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, site sbp.com.br. SPSP, Sociedade de Pediatria de São Paulo, site spsp.org.br. SBAN, Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, site sban.org.br. ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, site abeso.org.br. Ambulatório de Obesidade Infantil da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, através do sistema CROSS, site cross.saude.sp.gov.br.
Ambulatório de Endocrinologia Infantil do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, através do sistema CROSS, site cross.saude.sp.gov.br. A escola também tem um papel de destaque na prevenção e no combate à obesidade infantil, pois deve contribuir na formação de hábitos saudáveis de vida. É importante que a escola saiba como está o perfil nutricional do seu público para direcionar as atividades de educação nutricional e para elaborar o cardápio que será oferecido para as crianças. Não só as crianças que têm desvio nutricional, seja para baixo peso ou para sobrepeso e obesidade, têm que comer adequadamente. Aquelas que estão eutróficas, ou seja, com peso adequado, também têm que comer. Só que a gente direciona uma atenção especial para aquelas crianças que têm um desvio nutricional. Educação nutricional alimentar na primeira infância, no momento da infância escolar, é muito importante porque a criança desenvolve bons hábitos alimentares. Muitas das vezes esses hábitos alimentares já estão formados pela família e é muito difícil você mudar o costume da família, porque já está formado. E quando você trabalha com uma criança na época da faixa da adaptação, da idade escolar, é mais fácil de a criança levar esses bons hábitos para a família e ir aos poucos moldando a família. Com certeza a escola pode, eu diria, a escola deve ajudar em termos de obesidade infantil. É uma situação que, para aqueles que trabalham em nutrição, no meu caso especialmente, me choca muito saber que as crianças perdem ou gastam um tempo grande aprendendo hinos de letras de hinos que não vão cantar nunca e não tem uma aula de educação nutricional. A educação nutricional deve seguramente fazer parte do currículo escolar. A criança tem que entender o que ela come e o que aquilo que ela come pode acarretar no organismo dela. É uma situação que, com certeza, deve fazer parte da educação infantil. E a outra questão, onde as escolas devem ter uma participação grande, é naquilo que elas proporcionam para o aluno na cantina ou nas refeições que eles fazem na escola. Então, isso tudo deve ser controlado e fazer com que a oferta desses alimentos obedeça a todos os critérios de mais saudável e de menos perigoso para a criança. Prevenir e tratar a obesidade infantil merece maior atenção por parte de todos nós. Devemos levar mais a sério o excesso de peso e tomar atitudes para evitar as doenças associadas e os prejuízos emocionais. É preciso termos consciência de que com saúde não se brinca.